Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural: Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Viagiotour, Faxinal do Soturno. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. É um programa exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados, às 20 horas, temos um programa inédito. Este programa é realizado pelo Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Hoje estamos gravando aqui no meu ateliê e eu estou muito feliz porque estou recebendo uma pessoa que faz horas que está dizendo que vem me visitar. Morango Gomes, vamos conversar com ela. Bem-vinda, Morango, ao estúdio, ao programa e ao meu ateliê. Opa, obrigada, é um prazer para mim. Realmente há tempos a gente está tentando organizar as agendas, né? Isso. Oba, conseguimos. Então, Morango, gostaria que, em primeiro lugar, tu nos falasse esse nome, Morango, né? Qual a relação que tem, que o teu nome é outro, né? Se ele é um pseudônimo, se ele é um apelido. Como é que surge, então, esse nome Morango e você usa bem ele, assim, né? Uhum. Os apelidos eu costumo dizer que são presentes, né? Que a vida, assim, os amigos nos dão. É um apelido que vem da infância, que tem relação com uma cicatriz que eu tenho aqui na perna esquerda, das artes de criança. Nós morávamos numa cidade pequenininha e tínhamos de vizinhos um casal de idosos e eles não tinham filhos. Então eles tinham um quintal, tinham um pomar onde eles plantavam frutinhas, mimos para as crianças ali daquele bairro, né? E eu e os meus irmãos éramos esse grupinho de crianças. E nessa horta que eles tinham, havia moranguinhos. Só que os moranguinhos nunca amadureciam. Quando eles começavam a ficar cor-de-rosa, a turminha ia lá e nos moranguinhos. E aí eu também, né, eu e os meus irmãos íamos lá apanhar os moranguinhos. E um dia eu fui pega em flagrante, roubando moranguinhos. Sim. E aí eu ouvi de dentro de casa, né, dona Moranguinho, peguei você. Então ficou, mas eu sofria com esse apelido porque esse nome estava associado a essa arte, né, dos roubos dos morangos. Então ele, por um determinado período, ele parou de me chamar de moranguinho, né. Mas ali na minha adolescência, quando eu fui pro teatro, a gente começou a contar histórias, né, da infância, de se apelidos ou não. E eu contei essa minha história do apelido. O que aconteceu? O apelido voltou na mesma hora, porque como eu tenho uma estatura baixa, eu sou minhonzinha, sou pequena, Sim. Os meus colegas do teatro acharam interessante, né, que eu adotasse esse apelido. Nossa, tem tudo a ver com você por causa das linhas do rosto, pequenas, tal, o nariz. E pegou, voltou. E aí, no decorrer da minha vida, nas profissões que eu pratiquei, as pessoas sempre me chamaram eu acho que desde os 13, 14 anos o meu nome ficou... Que legal! Guardado, Vanderleia Camargo Gomes. A minha mãe era fã da Jovem Guarda, né? Entendi. É um nome forte Vanderleia. também. Sim, é um nome forte.
mas o apelido virou Mais protagonista. forte. Foi mais forte. É. E hoje, por exemplo, eu te olho assim, hoje, exatamente agora, né? Eu enxergo o morango com o teu cabelo, ele tá dando aquele desenho de cima do morango e tá dando essa forma, muito interessante. Olha, pode ser. Talvez ele esteja forte no subconsciente também, né? É, né? E dá aquele formato. E na adolescência, na tua adolescência, assim, ou na infância, na adolescência, qual a relação que tu teve com a moda, com o design? Ou tu falou agora que tu fazia teatro. Como é que começa, então, essa tua relação que te leva a fazer esse trabalho hoje, né, de consultoria de imagem, que nós vamos falar mais adiante? Sim, eu sempre fui desde a infância, diferente de um grupo de pessoas que demora para entender o que quer na vida, que faz aqueles testes vocacionais, eu nunca tive esse problema. Eu, desde a infância, eu me relacionava muito bem com as artes, com a comunicação também. Eu era aluna que ia super mal nas exatas, na matemática, na física e na química, mas que ia super bem nas humanas e na arte. Então eu sempre tive mais interesse pela comunicação e pela arte. E a minha mãe foi uma das minhas referências, porque a minha mãe trabalhava num ateliê de costura de pessoas bem conhecidas aqui em Santa Maria, não sei se pode ou não citar nomes. É, independente, Sim, pode citar. Júnior Ruviaro, que foi por anos proprietário e desenvolvedor da Limite Urbano, a Isabel Modas, que trabalhava com a costura de luxo, que é noivas, formatura, enfim. E a minha mãe, então, chegava lá na minha casa retalhinhos, que a minha mãe levava para casa, coisinhas assim coloridas, fitinhas e brilhos, e eu me encantava com aquilo, e aí eu comecei a ficar interessada. Então tem uma relação com a minha mãe e fora o interesse meu mesmo pelo tudo que era belo. Eu sempre fui muito ligada às artes visuais, as coisas visuais me encantam desde criança. Sou bastante interessada. Mas tu pegava aqueles retalhos e produzia alguma coisa? Junto com a minha mãe, sim. Eu tenho fotos, inclusive, de criança ali nos anos 80, com sainhas de babados de retalhos, assim, que parecia até uma coisa junina, mas não era uma coisa junina, com a qual eu me identificava e saía pra rua e achava aquilo. E nunca fui preocupada com as críticas em usar aquilo que era diferente. Ah, eu me lembro. São padrões, assim, tecidos com padronagens que a gente chamava de chita ou de xadrez ou isso, né? Ou que hoje mesmo, que misturados. E que hoje tá até voltando, né? Hoje com força, assim, esses padrões. Sim, hoje até a gente tá vivenciando a era do não padrão, né? Então tudo que tudo diz respeito vale. ao indivíduo é válido. Mas a gente vai chegar lá nesse momento. Exato. Mas essa minha relação, então, foi muito a minha mãe, o interesse pessoal mesmo pelas coisas criativas, né? Desde lá da infância já. Que bom, que legal. E aí quando é que tu decide, ou como é que tu decide pela formação em gestão de varejo, moda e estilismo e coordenação de moda? Isso tudo é um curso ou é o nome do curso que tu fez? É varejo de moda, gestão em varejo de moda, e como é que isso então começa a alavancar as Sim, coisas? são aquisições diferentes, né, dentro da minha formação. Tá. Anterior, vou dar um passinho para trás, né? A minha primeira profissão foi no teatro. O primeiro dinheiro que eu ganhei foi como atriz, inclusive aqui em Santa Maria mesmo, né? Pregando peça, que foi acho que um grande precursor assim do teatro em Santa Maria. Hoje tem gente na Rede Globo, tem gente pelo mundo desse grupo, muito legal. Trabalhando no design na Rede Globo também, enfim. Então, depois de alguns anos do teatro, que eu comecei muito cedo, eu recebi o convite para trabalhar no rádio como comunicadora. Então eu fiz um trabalho por aproximadamente 5 anos e meio como comunicadora de rádio em várias emissoras. Desde emissoras pequenas até emissoras nacionais bem conhecidas, enfim. Aqui em Santa Maria, nos estúdios de Santa Maria. Em Santa Maria, em Santiago, em Caxias do Sul, em Porto Alegre e em Florianópolis. Foi onde eu tive a minha carreira como comunicadora de rádio. Mas eu ainda não estava 100% satisfeita naquilo, né? Tinha ficado as referências lá atrás. Então, em algum momento, eu disse, agora eu vou estudar, porque eu era muito nova, eu tinha 20 anos, mudando de cidade para cidade, não conseguia parar para ter uma carreira. Muito cedo, tu falou, eu ia te perguntar qual idade. No rádio eu comecei com 17. E no teatro? No teatro com 14, mais ou menos. No rádio com 17, que bacana. Sim. E aí, então... em Florianópolis, assim, não, chega, vou ficar por aqui. Mas isso era em que década, assim? 90. Ah, tá. No rádio 90 já. Sim. 90.
em Florianópolis, então eu parei. Foi a última cidade que eu disse, não, agora eu vou parar, preciso estudar, vou tocar minha vida, né, enfim. E então eu optei por estudar, surpreendentemente, moda. Surpreendentemente não, né? Podia ter sido comunicação, né, porque eu já estava. Pois é. Embora não tivesse uma carreira acadêmica. E por que tu acha que tu escolheu moda? O encanto pelo visual. Eu sou encantada pela beleza do mundo. Sim. Meu coração bate pelo design, pela estética. Pela arte visual, pela estética. Pela arte visual. E aí, então, eu fui fazer estilismo e coordenação de moda, que era um curso tecnólogo. Eu sou toda técnica, eu sou orientada para o trabalho, por fazer. Eu não sou, embora a teoria me alimente, mas eu gosto dos cursos que me dão ferramentas para sair aplicando. Sim. Gosto da aplicabilidade. Tecnóloga, então, em estilismo e coordenação de moda. Assim que eu estava terminando o estilismo e coordenação de moda, o Senac Florianópolis lançou o Gestão de Varejo de Moda, que um pouco diferente da criação, que é o estilismo e coordenação de moda, que estuda todo o design como criação, o Gestão trabalhava a parte negócios. Então, desenvolvimento e gestão de marcas, você estuda todo o desenvolvimento e surgimento das grandes marcas no mundo, o comportamento dessas marcas, você trabalha finanças, contabilidade, enfim, você se prepara para ser um gestor de moda e não um criador de moda. Sim. Então, primeiro tu teve a base, a leitura, né, do estilismo, da criação, e depois a gestão. Isso. Muito complementar, muito bom, né? No meu caso, porque eu descobri também que eu era uma péssima estilista no sentido de ter muita dificuldade no desenho. Impressionante isso, sabe? E aí eu assim, meu Deus, o que eu faço agora com tudo que eu adquiri, com todo esse conhecimento, embora a moda tenha várias aplicabilidades. Depois do curso, tu ainda tinha essa necessidade de se expressar através do desenho e e eu era muito difícil. Essa insegurança, assim. Dificuldade mesmo. Era mais que insegurança, dificuldade. Aí então eu olhei para o gestão de varejo e assim, opa, eu acho que eu tenho uma oportunidade aí. E aí eu comecei a achar que o desenvolvimento, a criação, talvez tu concorde comigo, era uma coisa muito solitária. Criar era um pouco solitário. Sim, Você parava, e outra que o estilista, ele tá sempre 1 ano, 2 na frente. Então ele tá conversando coisas que as pessoas nem não chegou no mercado ainda. Isso vai ser desenvolvido. Então eu acabei me encantando pelo gestão de varejo, porque me dava mais condições de atuar em outras áreas com conhecimento, aplicando conhecimento e não práticas. É porque assim, quando a gente trabalha com a criação, a gente cria, tá? Vamos supor, aqui nós estamos no meu ateliê, eu crio, tá? E agora? Tem que ter o comprador, tem que ter o cliente, tem que ter a gestão desse negócio para as coisas andarem. Exatamente. As obras não podem ficar paradas aqui. Sim. É mais ou menos nesse aspecto. Então, assim, falando sobre essa questão do estilismo que te deu uma base, fala um pouquinho para nós sobre a história da moda. O que tu lembraria de nos contar ou que te tocou, né? Que tem todo um percurso, tem toda uma dinâmica, onde começou e depois a gente fala do hoje. Sim. Então, a moda, ela não existia enquanto moda no formato que nós conhecemos, no conceito que nós conhecemos hoje, né? Eu diria que por séculos o homem se vestiu por algumas razões, por algumas necessidades. Por exemplo, frio, proteção, frio, calor, perigo, por exemplo, em regiões muito áridas ou perigosas, montanhosas, o homem se protegia para se sentir protegido de perigos mesmo, pedras, espinhos, enfim. Ia criando os vestuários para isso. Vestuários, né, que tinha relação com essas necessidades. Sim. Passa a Idade Média também, com um conceito completamente diferente do que a gente entende hoje. Mais ou menos no final da Idade Média, por volta do século XIV, final do século XIV, houve um movimento dos burgueses, né? Mais especificamente em Borgonha, né? Na França. E ali, então, começou naquele momento, a construção das cidades a organização das cidades estavam se consolidando por ali. Sim. Então, houve um aquecimento na economia, como, por exemplo, na indústria, no comércio, né? Naquela região ali de Borgonha. E os burgueses, então, tiveram a oportunidade de trabalhar mais, de produzir mais e elevar o seu poder aquisitivo.
Mas aconteceu uma coisa interessante com eles também. Eles perceberam que eles se diferenciavam dos nobres no modo como se vestiam e se comportavam. Então, eles sentiram também a necessidade de se parecer com quem tinha um poder aquisitivo maior. E aí, então, surge a moda como um diferenciador de classes. Mas olha só que interessante, porque moda vem um pouco do modelo, né? Então aí as pessoas começam a olhar o modelo e a copiar. Nós vamos fazer um breve intervalo e continuamos com esse assunto no próximo bloco e chegaremos no que é a moda hoje, que a gente usa então a consultoria de imagem. Voltamos logo. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio Cultural Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Viagiotour, Faxinal do Soturno. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. É um programa realizado pelo Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques e exibido na TV Santa Maria. Hoje estamos com Morango Gomes com uma conversa deliciosa. Vamos continuar aqui, Morango. Nós paramos na Idade Média, né, no desenvolvimento da moda, das vestimentas, e aí a gente passa para o Renascimento e para outros períodos até chegar ao estudo mesmo da moda, né? Como é que foram esses períodos assim? Sim, do final da Idade Média para frente vieram esses períodos, né? São os períodos da arte mesmo, que você conhece melhor do que eu, sim, todos eles. E que nesses períodos havia sim as diferenciações dessas cópias. Então, esse movimento até a era industrial foi assim: os nobres adquiriam uma estética. As classes inferiores imediatamente copiavam para se sentir aceitas e se parecerem com as classes superiores. Percebendo isso, os nobres mudavam de novo a sua estética, os imediatamente inferiores copiavam, e esse embate veio, e eu sinto que eles
permanecem, de certa forma, até hoje, né? Então, a gente pode falar Sim, desses é a movimentos. necessidade do ser humano de ter o novo, E né? pertencer. E pertencer. E Então, me chama muito a atenção aquelas vestimentas do Renascimento, do Barroco, principalmente, dos reis, dos reinados, né? Quem é que faziam aquelas vestimentas? Tu falou que seriam, a maioria eram homens, A maioria né? eram homens costureiros, quase que Costureiros. artesãos, né? Olha Porque, que bacana. era um desafio diferente, não dá para chamar de indústria da moda ainda, né? Mas era muito rudimentar. Então, para falar desses grupos, a gente pode falar de diferenciação, né? De classes. Havia diferença nas cores, né? O clero usava uma cor, os nobres usavam elementos. A gente pode citar um elemento muito emblemático como o rufus. Não sei se você lembra do rufo. É aquela estrutura de gola cheia de camadas que os nobres utilizavam no começo, né? Primeiro que era caro, era muito tecido, então as classes mais inferiores não possuíam todo esse poder de... O tecido era uma coisa cara, inacessível. Qual que era o sentido? Qual que era o objetivo? Os primeiros nobres utilizavam era o poder aquisitivo dos tecidos. Eram tecidos claros, então para manter aquilo claro era difícil, né? Onde a sujeira estava instalada e tudo mais. Segundo, mantinha a pessoa com esse ar de superioridade. Então as golas eram estruturas que lembravam os nobres de serem nobres o tempo todo. A cabeça, não, se você olhar nos filmes, a dificuldade que a roupa impunha nessa época, os vestidos, tudo era imenso, então precisava de que uma porta tivesse determinada medida para que os nobres pudessem se locomover. Então essa cópia, né, essa constante necessidade de se parecer com as classes superiores foi um embate que veio por muito tempo e, de certa forma, na sociedade contemporânea ainda permanece. O que são, por exemplo, as influencers, as socialites e as celebridades promovendo uma vontade das pessoas utilizarem. De certa forma, é também uma cópia. Chamado movimento hoje, né? Trickle down, gotejamento. Então, tudo que vem de cima inspira hoje não se chama mais classes, mas grupos sociais. Trickle down, o que goteja. Celebridades, influencers, novelas. Bubble up, borbulhamento, tudo que vem de baixo. Então seria, por exemplo, o movimento streetwear, né, que vem das ruas. O de baixo não é de sentido de inferioridade. Mas que não é de uma pessoa cuja influência está no topo da pirâmide, né? E sim, ele tem que ser pesquisado nas ruas, enfim. Sim, que interessante. É interessante. Né? Então, de certa forma, porque tem aquela questão do mito, do ídolo, né? Então, ainda está arraigado isso. Dessa forma, ainda está. Continuando ali, né? Passamos por esses períodos. O grande impacto da moda foi na era industrial. Onde se pôde, então, rapidamente reproduzir esses modelos, porque tinha uma indústria forte, né, fortalecida, disponível. Que vem o jeans, e aí, então, a padronização. E aí, então, aquele costureiro quase que artesanal passa a ser substituído por máquinas. Pela força, pela agilidade das máquinas. Então, então esse valor da roupa também se minimiza um pouco e o acesso também é mais... fácil, e quando surge também a escola Bauhaus e várias escolas da estética, do design, né, e os estilistas, os grandes costureiros, as escolas e aí Coco Chanel, formando então, né, esses profissionais. E a gente chega no século XXI, né, no século XX, com aquelas décadas ali, duas estilistas, então. Exato. Mulheres e homens, né? Cada um com a sua estética. E essa estética acompanhava muito também o sentimento e os movimentos sociais, né? O pós-guerra tem uma estética, né? Sim. A mulher precisou se despir da feminilidade, né? Dos estereótipos da feminilidade e vestir os estereótipos da masculinidade. Então, a Chanel um exemplo de uma profissional, de uma estilista, que propôs o uso de duas peças, de calça e saia para a mulher, que era quase que uma necessidade num pós-guerra, onde não havia nem produtos de higiene, né? Cortar o cabelo, né? Os turbantes para sabotar a questão da higiene, porque não tinha, na Europa não entrava, e assim a gente percorreu essa década do século XX com a presença
dos estilistas correspondendo a essa coisa social, aos movimentos sociais. Sim, e de um modo muito artístico, né? Muito artista, né? Eles se colocavam andando junto com a arte, com a poesia, com a literatura, com a pintura, Com os movimentos, né? Com os né? movimentos. Vamos falar então hoje, né, sobre a consultoria de imagem, essa necessidade então que surge na consultoria de imagem, como vem o visagismo para os cabelos, para a maquiagem, né? Vem então de um modo completo, eu entendo assim. Gostaria que tu explicasse o conceito da consultoria de imagem, o que é, né? E como essa ferramenta então contribui principalmente para a idade visual pessoal. Esse é o ponto que eu gostaria de chegar. Sim. A consultoria de imagem é uma profissão relativamente nova no Brasil, né? Ela deve estar fazendo agora 30 anos, mais ou menos, né? E ela iniciou onde? Ela iniciou em São Paulo, né? Com a Tita Sim, Guiar. mas antes fora do Brasil? Estados Unidos. Estados Unidos. Tudo pela questão do consumo, também tem uma Sim. relação com o consumo, né? Das pessoas comprarem corretamente, tudo isso. Entenderem a sua individualidade, não só vestir e sim entender a proposta daquilo que ela quer mostrar, né, daquilo que ela quer expressar. No Brasil tem cerca de 30 anos, quem começou foi a Tita Guiar, professora Tita Guiar, e a Ilana Belrinhoc, que são duas profissionais que viajavam muito e viam esse movimento lá fora, né, das pessoas primeiro entendendo quem eram e depois utilizando a moda ou não, né, para se vestirem. E essa profissão está em plena ascensão, eu nunca vi tantas consultoras de imagem se formando e isso é muito bom, né? A gente quebrou uma barreira. Lá em Santa Catarina eu fui uma das primeiras consultoras de imagem, eu ajudei a idealizar, inclusive, o primeiro curso de consultoria de imagem nesse formato, curso completo para a Faculdade Senac, lá de Florianópolis. O curso existe até hoje, forma várias alunas por ano. E o que é a consultoria de imagem? A consultoria de imagem é uma ferramenta que entrega a uma pessoa, a um indivíduo, uma tríade, uma pirâmide de conhecimento, gestão de tempo e gestão de economia. Conhecimento. É importante que no meio de uma profusão de elementos e de oferta da indústria e das tendências, principalmente, a pessoa faça um movimento oposto, que ao invés de ir comprar, ela se pergunte quem ela é, e a maioria das pessoas não sabem, e o que ela quer mostrar com a sua imagem. A maioria das pessoas não sabe a imagem que está contando para as pessoas. É verdade. Então, esse é o trabalho da consultoria de imagem. Te perguntar, Lígia, quem você é? Diagnosticar, investigar, através da estética. E te contar, hoje, com a sua imagem, com o design do cabelo, com o comprimento do cabelo, com as cores, com o design das peças que você usa, você conta isso para as pessoas. E a segunda pergunta, o que você gostaria de contar para as pessoas através da sua imagem? A partir da resposta do que você gostaria de contar para as pessoas, é traçado todo um plano de readequação ou reelaboração dessa imagem para que essa pessoa expresse exatamente o que ela quer expressar para o mundo com a sua imagem. Então, quando a pessoa vai fazer uma consultoria de imagem contigo, ela te conta tudo isso, o que ela quer expressar. Exatamente. E através desta fala, como é que tu capta, como é que tu vai construindo isso? Porque ela pode te falar através de um estereótipo dela, através de um complexo. Sim. E não através da sua própria alma, do seu ser, da sua natureza, de algo inconsciente que ela ainda não conhece como pessoa. Claro que, inclusive, fazer uma consultoria de imagem, vamos supor, talvez, né, são coisas que estão me vindo agora, fazer hoje comigo e fazer amanhã ou com uma pessoa que ainda não se conhece totalmente, pode mudar, inclusive. Pode mudar e né? muda. Eu já atendi clientes que estão fazendo pela segunda vez. Se ela te transmite o estereótipo que ela quer Sim. representar, porque a pessoa pode também representar, não é Pode. feio isso. Não. Se ela quer ser representada por um estereótipo, não tem problema nenhum. É uma opção. Mas o mais Que legal importante... isso, né? Sim, o importante, Lígia, é que o conhecimento da consultoria de imagem ajude a entender as linhas e as formas. E aí ela ter autonomia para escolher o que ela quer mostrar, independente se é um estereótipo ou não. Sim. Ela tem consciência, é diferente. É verdade. Você me perguntou como é que a gente investiga. Como Muito é que bem. tu chega na proposta final, Sim. assim?
Os seres humanos do planeta foram classificados em mais ou menos 10 grupos de estéticos. Assim como na arte, exatamente a linguagem das artes visuais se aplica à linguagem de identidade visual de pessoas. Então, a gente vai identificar que linguagem dominante tem essa pessoa. Se ela é mais dramática, o que é um ser dramático na imagem? O que é um ser romântico? Criativo? Clássico? Elegante? Sexy ou glamour, porque a gente não mudou a nomenclatura. Se ela é minimalista, ok? Então eu conto pra ela, olha, sua imagem é uma imagem cujo conceito é. Mas aí é isso que você falou. Pode ser que essa imagem dela hoje seja uma zona de conforto. Pode ser que ela seja esportiva, natural, porque é confortável, porque é de fácil composição, porque é mais monocromático. Mas aquilo não seja ainda a real identidade expressa na pessoa. Para ela assumir um protagonismo no âmbito profissional dela, vamos supor assim, profissional né? E pessoal, para se expressar, que coisa maravilhosa você saber quem você é e se você está alinhado com isso. Legal. Né? Então esse é o trabalho. E para isso eu tenho ferramentas, sim, várias ferramentas. Tenho inclusive ferramentas minhas que eu desenvolvi no decorrer desses 15 anos. Ferramentas tecnológicas, inclusive, isso, né, que ajudam. Tu tem um aplicativo, tu desenvolveu um aplicativo que é do círculo de cores. Círculo cromático. Cromático. Né? E na tecnologia? Sim, eu tenho uma plataforma onde eu simulo uma compra. Então ali, naquele mix, digamos que naquela galeria de peças, tem peças de todos os estilos, aleatórios, acessórios, roupas, bolsas, tudo que diga respeito. E a pessoa vai escolhendo. Você vai comprando, vai escolhendo. À medida que você vai comprando, através de um conhecimento que está todo organizado ali, ele já vai te ranqueando, dizendo quais são, vai elencando as tuas preferências. Então ali eu já enxergo muito das preferências dessa pessoa e depois o objetivo é entender por que você gosta daquilo. Às vezes é, de novo, uma zona de conforto. Ou então, a falta de um conhecimento. Eu uso cinza e branco. Mas por que você usa cinza e branco? Eu gosto. Ou então, eu não sei combinar cores. Opa, aí temos uma possível possibilidade de uma nova imagem. Porque a pessoa gostaria de usar cores, mas não sabe. Interessante. Dali surgem, então, esses caminhos, né? Sim, que vão te dando os passos, assim, o caminho. E como é que tu chega no ser? Eu sei que tu tem umas bibliografias aqui que eu queria que tu falasse também sobre elas, te dão um apoio também. Como é que tu chega, então? É por aí que tu vai chegando no ser em si da pessoa. Isso, exatamente. Tem muito de psicologia aí, né? Muito, muito. Tanto que hoje, algumas escolas, eu fiz uma formação bem recente agora pela École, que é uma das mais tradicionais escolas de moda e arte da Europa, né? Ela pelo MEC, que seria o MEC brasileiro, ela tem a melhor pontuação, a melhor nota. Eles são maravilhosos. E eles trabalham muito essa frente da democracia no uso das cores e da moda. A apropriação do ser, do autoconhecimento para poder se expressar. E isso é muito legal. Isso vai de encontro também, Lígia, a novos autores, que eu até trouxe aqui, como, por exemplo, um garoto maravilhoso, né, chamado André Carvalhal, que escreveu Moda com Propósito. Depois a gente pode deixar essas literaturas aqui à disposição. Tá? Ana Beatriz Barroso Silva, que fala das mentes consumistas, de quais são os gatilhos que fazem com que as pessoas saiam de casa, e eu já vivenciei isso, que eu já trabalhei no varejo, e gastem 30 mil em joias porque estão frustradas ou deprimidas naquele dia. Então são sensações, assim, às vezes de tristeza, que faz com que as pessoas gastem estourem seu cartão de crédito numa compra de varejo. Sim. Então a consultoria de imagem vem a ajudar a pessoa nesta reflexão do porquê comprar e para quem ele verdadeiramente está comprando. E aí depois fica todo aquele guarda-roupa cheio de roupa que a pessoa não usa, não se identifica, não a representa, porque ainda não sabe quem é, então compra. Só compra.
num momento, de um estado que não é o momento ideal para Exatamente. comprar, né? Para cuidar. Sim. Primeiro a gente tem que cuidar de si, Isso para depois fazer as compras, e a consultoria de imagem ajuda nisso. ajuda o indivíduo a ter uma imagem saudável em todos os aspectos. Bacana. Do psicológico, do autoconhecimento e da roupa em si. Tu vê que a roupa é a última questão, né? Olha tudo que vem atrás. É. A gente trabalha, inclusive, com ferramentas de coaching, assim, delicadamente, né? Eu não tenho formação em coaching, mas essas ferramentas já me ajudam muito. Morango, muito obrigada, adorei falar contigo. Acho que a gente tem muito assunto, a gente pode retomar, né, esse assunto também, detalhar mais ele numa outra oportunidade. Sim. Muito obrigada. Estamos encerrando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Você pode assistir no site santamaria.tv.br e nas páginas do programa Lígia Marques no Facebook e no YouTube. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e eu espero você nos próximos programas. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Viagem Tour, Faxinal do Soturno.